Palavra ao amanhecer, com o pastor Antônio Freire. Não nos conformes com esta era, por isso espera, em Deus espera. Meus queridos irmãos, a paz do Senhor, bom dia! Graças ao nosso Deus, estamos de volta. Vamos meditar na Palavra Santa, pedir a graça, um novo dia, nova experiência. E a gente só sabe como começa. Nós sabemos como estamos começando. Começando na presença de Deus, lendo a sua palavra, buscando a sua orientação, a sua ajuda. Agora, a gente não sabe mais nada. Vamos começar bem. Nós vamos meditar no Salmo 28. A palavra do nosso Senhor, ela é toda maravilhosa. No Salmo 28, versículos 6 a 9, nós vamos meditar aqui porque é bom ter essa experiência. Então, a leitura. Bendito seja o Senhor, porque ouviu a voz das minhas súplicas. O Senhor é a minha força, o meu escudo. Nele confiou o meu coração e fui socorrido. Assim o meu coração salta de prazer e com o meu canto louvarei. O Senhor é a força do seu povo, também a força salvadora do seu ungido. Salva o teu povo e abençoa a tua herança, e apacenta-os e exalta-os para sempre. Meus amados, todos nós, de alguma forma, entendemos que muitas pessoas começam bem. Tem famílias que começam muito bem, depois perde o equilíbrio. Tem autoridades que começam muito bem, depois perde o equilíbrio. Governantes, reis, príncipes, presidentes. Tem juízes que começam julgando muito bem, depois perde o equilíbrio. Na verdade, muitas pessoas começam bem e não terminam bem. É muito mais difícil uma pessoa começar mal e terminar bem. Acontece com uma certa frequência nos casos daqueles que, por inexperiência, uma pessoa que assumiu muito novo uma função, mas quando se trata de pessoas com a devida condição, formação, começando mal, é muito difícil terminar bem. O salmista, a preocupação do salmista aqui é terminar bem. Bendito seja o Senhor, porque ouviu as minhas súplicas. O Senhor é a força, é a minha força. A força que eu tenho é o Senhor, vem do Senhor. O Senhor é a minha força, o Senhor é o meu escudo, é quem me dá garantias, é o Senhor. Nele confiou o meu coração. Eu confiei no Senhor e Ele me socorreu. Nele confiou meu coração e foi socorrido, e fui socorrido. Assim, o meu coração sente alegria, salta de prazer, Meu coração se alegra e com o meu canto o louvarei. O meu coração se alegra e eu demonstro essa minha satisfação louvando. É algo maravilhoso. No versículo 8 ele diz, o Senhor é a força do seu povo. Não existe como não ser forte se o Senhor está conosco. Não existe. Quando nós estamos firmados assim, o Senhor é a nossa razão, a nossa motivação, é a nossa força, o nosso escudo, é o motivo da nossa canção.
Então não tem como não prevalecer. O Senhor é a força do seu povo e também a força do rei. O Senhor é a força dos seus súditos e o Senhor é a força dos seus governantes. É o Senhor quem dá esta força ao rei e aos súditos. E nesta expressão última, ele diz: salva o teu povo. Salvação aqui no sentido de proteger, guarda. Salva o teu povo. Abençoa a tua herança e apacenta-os e exalta-os para sempre. Muitas vezes alguém começa bem. É um período curto, termina razoavelmente bem. Mas um indivíduo que foi ungido com 20 anos, mais, menos, muitos que entendem muito bem da escritura e das dinastias, meninos reinando com 10, 12, 15 anos. E claro que não tem como reinar com satisfação um adolescente, mas tem toda aquela organização, tem os conselheiros, tem aquela estrutura dinástica e faz com que um jovem rei, um jovem que ascende ao trono real, ele, pela assessoria do sistema, ele pode fazer grandes coisas. O rei Josias foi um que teve grande desenvolvimento. Josias. Muitos reis tiveram grandes papéis, mesmo na juventude, porque já tinha aquela estrutura bem conduzida. Mas o Salmo, na verdade, está falando aqui de um reino no sentido espiritual. Bendito seja o Senhor, porque ouviu a minha oração, ouviu a minha súplica, o Senhor está me ouvindo. Agora, o Senhor é a força, a minha força é o meu escudo. Proteção, garantia, segurança, é isto que o Senhor proporciona ao seu povo. É o Senhor quem faz isto. Nele confiou o meu coração e fui socorrido. Não teve, não tem, não terá quem tenha buscado a Deus e não tenha tido resposta. Isto na busca verdadeira, uma busca de coração, uma busca absoluta. Alguém que só se aproxima quando está ferido, nem sempre vai ter esse atendimento. Até porque o nosso Deus conhece os corações, não se deixa escarnecer, mas a maravilhosa manifestação de Deus é que aqueles que me buscam me acharão. Promessa. São promessas fiéis. Os que me buscam me acharão. E os que começam de madrugada, os que buscam cedo, me acharão. O versículo 28, aliás, o versículo 8, ele diz: o Senhor é a força do seu povo. O Senhor é a força do seu povo. Até quando o rei se atrapalhava e deixava de cumprir seus deveres, aconteceu com muitos reis em Israel, aconteceu com muitos reis em Judá, porque Israel já era realmente um desvio. Israel foi, o reino de Israel, chamado Reino do Norte, foi um desastre. Agora, meus amados, o Senhor é a força do seu povo. Nós vimos isto em muitos aspectos, até mesmo no Reino do Norte. As pessoas que tinham temor ao Senhor não se satisfaziam em sacrificar os bezerros do Jeroboão. As pessoas que tinham temor procuraram se vincular às suas famílias em Judá, em outras cidades de Judá, de alguma forma fugindo, de uma forma se eximindo de fazer algum sacrifício ao ídolo,
aos ídolos do Reino do Norte. Era um desvio total. Então, o salmista tem segurança que o Senhor é quem dá força ao seu povo e também é o Senhor quem sustenta o rei, é a força salvadora do seu ungido. Lá no Reino do Norte, apesar de Deus ter feito a divisão, e a gente vê isso pelas Escrituras, a profecia do profeta Aías, aquele simbolismo das 10 partes da capa que ele entregou para Jeroboão, tudo aquilo mostra que aquela divisão era uma consequência dos desvios de Salomão. E foi um desastre, mas o Senhor preservou a semente de todas as tribos. Israel, a nação completa, com suas tribos perfeitas, porque é maravilhoso a gente pensar a história do povo de Deus e a reconstituição de toda aquela maravilhosa engrenagem que começa com promessas, aí vem as experiências patriarcais, e depois a formação do povo, depois as grandes provações, o cativeiro da Babilônia e os domínios grego e romano. Tanta coisa estranha ocorreu e nós temos a nação de Israel perfeita, completa, porque o Senhor salvou o seu povo. O Senhor é a força do seu povo. O Senhor salvou aquele povo, reservou aquele lugar e aquele povo. A Segunda Guerra Mundial, a terra de Israel atual estava como protetorado britânico, o que facilitou e muito a formação do Estado de Israel. Muito embora tenha havido oposição do mundo árabe, mas foi criado o lar dos judeus, e eles rejeitaram a partilha, e nós sabemos em que deu. Vamos continuar pedindo a graça, orando ao Senhor, servindo a oração, a sentença final. Abençoa o teu povo, abençoa a tua herança, apacenta-os e exalta-os para sempre. É muito prático ter um período, ter uma história, um mandato, mas a nossa relação com Deus é para sempre. Que o Senhor Deus abençoe e guarde os nossos amados irmãos, que o Senhor nos dê a sua proteção permanente. Hoje nós vamos mais uma vez orar pela irmã Sônia. A irmã Sônia está cuidando da mãezinha dela, a irmã Albetiza, 98 anos, e bem doentezinha, e há um receio de que possa haver uma surpresa desagradável para a família a qualquer momento. Nós vamos orar pela irmã Sônia, pela sua família e pela nossa querida irmã Albetiza, que é uma bênção a gente conhecer pessoas tão sólidas na fé e na graça. Querido Senhor, Pai amado, Pai bondoso que está nos mais altos céus, nós te louvamos. Bendizemos a ti, Senhor, e agradecemos pela vida, pela salvação, pela tua bondade. Ó Deus, suplicamos ao Senhor pela tua igreja. Abençoa os nossos amados irmãos, crianças, jovens, adultos, cada família. Opera, meu Senhor, na nossa vida, no nosso coração. Apresentamos a ti, Senhor, a irmã Sônia. Abençoa a sua família. Toma em tuas santas mãos a irmã Albetiza. Ó Deus, dá a tua graça, sustenta. Dá, Senhor amado, a proteção aos teus servos, a esperança, ó Deus, que eles possam, meu Senhor, desfrutar sempre a doce comunhão contigo. Abençoa a tua serva, irmã Sônia, cuidando da mãezinha dela. Abençoa os nossos amados irmãos, ajudadores e intercessores. Pai bendito, ouve dos céus as nossas petições. Nós te pedimos em nome de Jesus. Saudamos a todos com a paz do Senhor e bom dia!